Fala galera, se liga, ó. Hoje nós veremos aqui um vídeo do canal do maior hater de Naruto do momento, que é o Timeverso 7, certo? E é o seguinte, esse vídeo aqui é legal, ó. Naruto força demais a ressurreição suspeita do Madara, certo? E qual que é o ponto aqui nessa ideia? Eu vejo um problema gravíssimo, não na ressurreição do Madara, não sei se é sobre isso que ele vai falar, mas é sobre como o Madara conseguiu burlar a desativação do Edo Tensei. Lembra quando o Itachi obrigou o Kabuto a desativar o Edo Tensei? Teoricamente, era pro Madara também ter o seu próprio Edo Tensei desativado. Porém, de motivos extremamente misteriosos, o Madara sabia todos os selos de mãos do Edo Tensei e meio que refez o Edo Tensei dele, tá ligado? Só que a pergunta é, como que o Madara sabia os selos de mãos do Edo Tensei, sendo que o Edo Tensei foi um jutsu criado pelo Tobirama, e certamente o Tobirama não ensinaria essa técnica pro Madara. E mais, depois que essa técnica foi cair nas mãos do Orochimaru e do Kabuto, o Madara já tinha morrido há muito tempo. Tanto que o próprio Obito, que era aluno do Madara, não tinha essa técnica, ele ia pra guerra com o Zetsu branco, não ia com o Edo Tensei, foi o Kabuto que chegou com esse trunfo. Então eu vejo um problema nessa parte em si, nesse aspecto de ressurreição do Madara. Porém, os amigos aí do Timeverso 7 falaram que tem outro problema, que é parece que é na ressurreição dele com o Rinnegan. Eu não vejo problema aí. Bora ver esse conteúdo e debater essas ideias, que eu tenho certeza que daqui vai sair debate. Ainda mais. Vamos lá, voltar do começo aqui, aumentar o volume e bora. Madara foi um vilão que quebrou todas as escalas de poder em Naruto. Cada vez que a gente achava que ele tinha chegado no limite, ele inventava uma coisa nova ainda mais absurda. Mas no meio de tanto poder, existe um momento específico na sua ressurreição que simplesmente não faz sentido. É um detalhe que parece pequeno, mas na verdade foi fundamental para mantê-lo com um poder de mais alto nível. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender cada detalhe. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Timeverso 7. Madara parecia estar jogando um jogo completamente diferente dos outros. Mesmo antes de ter se tornado o Jinchuriki do Jubi, ele já parecia roubado demais. Parecia que ele estava sob a proteção direta do roteiro. E não A ponto que eu acho que nem precisava ter virado Jinchuriki do Jubi, passou lá geral lá. Não é que estava mesmo? Há muitas coisas que podem ser ditas sobre o Madara na guerra, como por exemplo, o que eu falei no outro vídeo dos momentos forçados, quando ele simplesmente diz, não quero, eu vou ficar aqui, para o cancelamento do Edo Tensei. Mas Essa parte aí que eu tava falando. Madara não se contentaria apenas com isso. Ele não pararia por aí. Houve mais um momento em que o Madara mostrou que podia mandar e desmandar quando o assunto era ressurreição. Madara estava velho e à beira da morte. Ele fracassou durante toda a sua vida e... Não, vou te falar, o Madara escapou da morte. Eu comentei lá, eu fiz um vídeo recentemente, acho que saiu esse fim de semana agora, sobre ninjas temidos que escaparam da morte certa, né? Dá pra fazer um só do Madara, pô. não conseguiu atingir os seus objetivos. Para alcançá-los, seus sonhos de um futuro distante, ele ia precisar de outra vida. Então, ele teve a brilhante ideia de ele mesmo criar o seu futuro salvador. Ele implantou, sabe-se lá Deus como, seus 2 Rinnegans em uma criança Uzumaki. Pior que eu acho que essa informação falta a origem mesmo, tipo assim, como que ele implantou. Embora também não seja, dê pra colocar qualquer coisa no roteiro, mas eu acho que seria maneiro explicar como que implantaram o Rinnegan no Nagato. Mas eu acho que foi o Zetsu. Esperava que um dia... Ou se não, o Madara colocou o próprio Nagato num Genjutsu, implantou e depois tirou da memória dele, tá ligado? O Sharingan faz isso. Ou melhor, fazia, né? Essa criança que vivia no meio de uma zona de guerra crescesse e usasse o poder do Rinne Tensei para ressuscitar um completo desconhecido do passado. Esse era o plano dele, né? Colocar o Rinnegan no Nagato, deixar o Nagato e aí, no fim das contas, o Nagato usa o Rinne Tensei, que é aquele jutsu que traz morto de volta à vida e ressuscitaria o próprio Madara, né? E para garantir isso, ele contava que uma outra criança, Obito, convencesse a primeira. Obviamente, as coisas não aconteceram como ele planejava, já que Nagato foi evangelizado pelo Naruto e mudou suas convicções. E além disso, o próprio Obito nunca teve a menor intenção de ressuscitar o Madara.
Parece que o Obito tava meio que segurando mesmo essa ressurreição do Madara aí. Tanto que o Obito, quando vê o Madara chegando lá com o Edo Tensei, o Kabuto apresenta pra ele, ele fica em choque. Só que ele não pode demonstrar, tá ligado? Porém, acidentalmente, Madara acabou voltando à vida primeiro por meio do Edo Tensei. E no final, aproveitando a oportunidade por Obito estar fragilizado após ter todas as bijus extraídas, o Zetsu Negro conseguiu se agarrar ao seu corpo e realizou o Hine Tensei para reviver o Madara de verdade. E assim Madara reviveu, agora em seu corpo real, recuperando seu auge, mais forte do que nunca. Mas o problema é que essa ressurreição do Madara quebrou automaticamente uma das regras que a própria obra tinha acabado de estabelecer. Qual que será que é? Porque é o seguinte, foi o que eu falei, eu vi alguns problemas na ressurreição dele, da parada do Edo Tensei, que ele repete os selos e fica dentro de um próprio Edo Tensei. Agora, até então, esse aí foi suave, pô. O Obito entrou, o Zetsu entrou no corpo do Obito, e o Obito fez o Hine Tensei pra trazer o Madara de volta. Eu tô pensando aqui o porquê isso não seria correto, tá ligado? Tendo em vista que, pelo visto, lá o Edo Tensei traz qualquer um. O Hine Tensei traz qualquer um de volta à vida. Vamos lá. Madara morreu de velhice em uma caverna, e seu corpo real era de um homem idoso. O corpo jovem de Madara foi uma obra específica do Kabuto. Isso porque os outros Edo Tenseis que morreram velhos, voltaram como velhos. Foi o caso do Hiruzen e da Senhora Tio, por exemplo. Já aquele corpo do Madara foi modificado pelo Kabuto. Sabe aquele rosto do Hashirama que ele tinha no peito? Então, não fazia parte do seu corpo original. É verdade que ele arrancou um pedaço da carne de Hashirama e implantou em suas feridas, o que o fez despertar o Rinnegan no final da sua vida. Mas aquele rosto do Hashirama em seu peito não era isso, não era o seu implante. Aquilo foi um aprimoramento do Kabuto. O próprio Madara, quando trazido pelo Edo Tensei, olhou seu peito e se surpreendeu com aquilo. Quando o Hashirama viu aquilo, ele ficou surpreso por achar que era uma obra do Madara. Mas o próprio Madara diz que aquilo não foi obra dele, e sim do Kabuto. Kabuto disse que o Edo Tensei do Madara era especial. Ele disse que aquilo era muito melhor do que o Orochimaru fez com Danzo. E esse é exatamente o ponto ao qual eu quero chegar. No momento da que da hora essa aspa, né? Tipo assim, o Kabuto falar que esse experimento dele com o Madara é muito melhor do que o Orochimaru fez com o Danzo, porque o Orochimaru fez o braço do Danzo, né? Com células de Hashirama e Sharingan. Já o Kabuto fez um Madara com células de Hashirama, com Mokuton e com Rinnegan, tá ligado? Só que meio que, tipo assim, é misterioso como que o Kabuto fez isso, né? Como que o Kabuto fez esse Madara? Estranho. Transição de Edo Tensei para um corpo real, do falso para a vida verdadeira, os olhos de Rinnegan que a versão Edo Tensei possuía desapareceram. Por que isso aconteceu? Por uma razão muito simples. Aqueles Rinnegans eram falsos. Eles eram apenas parte do pacote Edo Tensei do Kabuto. Os Rinnegans verdadeiros, os originais, estavam um com o Obito e o outro escondido em outro lugar. O Hine Tensei, ao criar um corpo Que foram pegos do Nagato, né? verdadeiro, identificou os olhos como uma parte artificial, uma modificação que não pertencia ao corpo original do Madara, e por isso eles se desfizeram. A técnica estava, de certa forma, limpando o que era falso para restaurar o verdadeiro. E agora é que vem a grande questão. Se os olhos, que eram uma parte artificial do Edo Tensei, viraram pó, por que o resto do corpo, que era igualmente artificial, não virou? Aquele corpo era tão artificial quanto os olhos que se desfizeram. Não, mas aí, conforme o Jutsu funciona em trazer a pessoa de volta à vida, o Madara voltou de volta à vida nesse corpo, né? E a única parte desse corpo que não era original eram os olhos, que faltavam os olhos originais, que eram os olhos que estavam no Obito e com o Zetsu, escondido, né? Então, teoricamente, tá suave, pô. Seguindo a lógica que a obra nos mostrou, o corpo do Madara deveria ter passado por uma de duas coisas. Ele deveria ter revertido para o seu estado original no momento da morte, o de um homem velho e fraco, ou no mínimo, ele deveria ter perdido as modificações artificiais do Kabuto. Por quê? Tipo assim, eu não vejo obrigatoriedade pra isso. Tipo assim, aquele corpo ali, que foi o corpo que tava no Edo Tensei, esse aí, com o rosto Hashirama, etc., foi o corpo que foi usado pra trazer o Madara de volta à vida. O Madara, beleza, existe o fato que o Madara nunca teve esse corpo, porém, esse corpo foi o corpo invocado. Então, o Madara volta de volta à vida no corpo que tá disponível pra ele voltar de volta à vida. E o corpo que tá disponível é esse, tá ligado? Esse é o corpo, suave. Só que os olhos não são os olhos originais biologicamente. Teoricamente, esse é o corpo do Madara rejuvenescido, mas ainda é o corpo do Madara. Só que os olhos
não eram originais, né, do Rinnegan. Então, ele volta, o Rinnegan desfalece lá. Pô, não vejo absurdo não, hein? Vamos ver, vamos continuar, vamos ver se tem mais argumento. Principalmente o rosto do Hashirama em seu peito. Mas não foi isso que aconteceu. Madara voltou à vida em um corpo jovem, no auge, e o mais importante de tudo, com o upgrade de Hashirama ainda intacto no seu peito. Pois é, porque foi a partir do corpo do Edo Tensei que tava ali, né? Quando vimos o Rin Tensei sendo usado pelo Nagato para reviver os habitantes de Konoha, Tá, agora vai ser um bom exemplo, que foi através dessa técnica que o Madara sobreviveu, né? nós vimos que as almas literalmente voltaram para os seus corpos reais, que foram reanimados. Kakashi ressuscitou no seu corpo real, exatamente como era antes. Não, calma aí, mas só que o Edo Tensei também já tem a alma. O corpo do Edo Tensei, inclusive o que faz o ninja ser o ninja é a alma dele no corpo artificial lá de Edo Tensei, não é? Então, querendo ou não, o Madara já tava com a alma dele dentro daquele corpo de Edo Tensei. Só não era vivo. Então o Rin Tensei trouxe vida pro corpo de Edo Tensei. Nada sobre um possível rejuvenescimento ou restauração de um corpo velho foi mencionado. O Fukasaku, um sapo velho, continuou sendo um sapo velho. Ele não foi rejuvenescido e virou um sapo novo no seu auge. Mas beleza, não vamos ser tão chatos assim. Mesmo que a gente não tenha visto um rejuvenescimento acontecendo da outra vez, vamos admitir que faz sentido que seja assim. Podemos aceitar como uma característica ainda não mostrada da técnica, porque senão a técnica seria meio inútil, já que sempre restauraria alguém velho em um corpo velho que logo depois morreria de novo. E imagine então alguém que não tivesse o corpo preservado. Só teria o esqueleto. O que iria acontecer? Então, ao ser ressuscitado, faz sentido que a técnica rejuvenesça. Ou no caso de apenas restos mortais, o corpo seja recriado. Então, preste atenção no que eu vou afirmar agora. O problema não é que o Rin Tensei rejuvenesça. O problema não é que o Rin Tensei recrie um corpo novo. Já que Tá achando pelo em ovo, hein? Vamos ver, até então, pelo em ovo. por ser um jutsu dos 6 caminhos, até que poderia ter essa propriedade de criação, como o Naruto fez criando um novo olho para o Kakashi. O problema não é esse. O problema é que o corpo do Madara manteve os aprimoramentos que o Kabuto implantou nele artificialmente, o que não faz sentido pelo que foi apresentado sobre os olhos. Os olhos sumiram porque eram artificiais, sendo que o corpo em si, principalmente aquele implante do Hashirama no peito, também era, e por isso Putz, mano, mas ele já tinha célula de Hashirama no corpo dele, ele já tinha despertado o Rinnegan, tá ligado? Caraca, agora essa afirmação é 1000 graus. Uma coisa que eu não sabia é que o Madara no peito, o Hashirama no peito do Madara era uma modificação do Kabuto. Não foi um efeito das células Hashirama que o Madara implantou lá no passado? É que parece que o Maninha falou que aí ele fala, né? Aí tinha que ver de novo essa página do mangá pra ver a fala. O bagulho tá em inglês. isso deveria ter desaparecido. Isso foi uma contradição com a própria regra da técnica que foi apresentada ali naquele momento. Não faz sentido. E se a desculpa for que o Rin Tensei podia recriar do jeito que quisesse, dando vida real a um corpo artificial com o implante do Hashirama, então por que a mesma coisa não se aplicou aos outros? Caraca, então seu problema é a cara do Hashirama no peito do Madara. Esse é seu único problema. Porque ele nem usa essa cara. Ele coloca o modo sábio nessa cara, como Edo Tensei quando suga o chakra do Hashirama, né? Que faz total sentido. Só que depois ele nem usa mais a parada, pô. Ele só fica com a cara lá. E de célula de Hashirama que ele já tinha quando tava vivo. Então meio que não... Cara, então o único problema do maluco no vídeo é que tem a cara do Hashirama no peito do Madara. Olhos. Porque o Madara voltou cego. Era só ter recriado, era só ter reaproveitado. Nem o olho Aí ia ter 4 Rinnegan no mundo. qualquer, mesmo sem dojutsu, não poderia ter sido criado? Pelo menos para ele não voltar literalmente sem olho nenhum? E por falar desse implante do rosto do Hashirama, temos mais uma questão. Será que foi por ter mantido esse aprimoramento artificial que o Madara conseguiu dominar com tanta facilidade o chakra sábio do Hashirama? Ele chega a desprezá-lo, dizendo que aquilo não era nada demais de controlar. Mas será que ele só não conseguiu fazer isso com tanta facilidade por causa daquele upgrade do Kabuto, que não deveria mais estar ali? Reparem que é aquele É depois? É depois, foi mal, errei aqui. Eu falei que ele suga o chakra do Hashirama antes de ressurgir, mas é depois. É difícil lembrar tudo, tropa, foi mal. Hashirama que ganha pigmentação de modo sábio, não o próprio rosto do Madara. E sabe o que é pior? É que pode ser que sem esse aprimoramento mantido, e por consequência sem o modo sábio, Madara não tivesse conseguido perceber o ataque surpresa do Tobirama em suas costas. Não, isso aí é certeza, foi através do sensoriamento do modo sábio do Hashirama que ele conseguiu perceber esse ataque. Que vamos lembrar, sempre foi o seu maior ponto fraco. Não, é maluquice, né? Porque tipo assim, ó, se liga, o Madara consegue desviar daquele golpe
do Tobirama com seu sensoriamento, mas não consegue ter sensoriamento pra escapar do ataque do Zetsu. fraco. Aqui, ó. Cadê? Presa do Tobirama em suas costas, que vamos lembrar. Ó que maluquice. Ele tem sensorial pra escapar daquele jutsu do Tobirama, mas não tem sensorial no modo Rikudou com o Shine Sharingan pra escapar desse golpe aqui. E é foda que, tipo assim, pro Hashirama ele também toma pelas costas, né? Então ele ia tomar pelas costas pro Tobirama. Pô, só contra o Tobirama não vai dar certo? Pô, que bosta. Sempre foi o seu maior ponto fraco. Tobirama esperou o momento certo para atacar, quando o oponente estava convencido da vitória, pois o Madara tinha acabado de capturar todas as bijus. Era o exato momento em que ele baixaria a guarda, como foi reconhecido pelo próprio Madara, mas graças ao modo sábio que ele acabou de roubar e dominar por ter mantido o aprimoramento, Madara conseguiu perceber. Incrível, né? O modo sábio conseguiu sentir instantaneamente um teletransporte aparecendo nas costas. Coitado do Jiraiya. Aí é verdade, é isso que eu ia falar. Tipo assim, querendo ou não, aqui eu acho que ele forçou, tá? Nem tem um problema tão grave, pá. Ele fala que Naruto força demais, mas ele também força demais. Esse canal aí, o Time Verso 7. Eu acho muito louco os vídeos dele de Naruto, tá? A galera às vezes bate neurose e fala que ele critica, mas eu acho muito maneiro. Esse ele forçou mesmo, tá suave. Agora, esse aqui do Jiraiya, tá ligado? Se você não viu o vídeo, eu vou até deixar os cards aqui. Que é o vídeo que ele fala que o Jiraiya mosquetou. Que, tipo, é maneiro o vídeo. Porque o Jiraiya não detectou com o sensorial do modo sábio dele esse maluco aqui vindo, tá ligado? Esse caminho, quando ele toma, acho que é o caminho Ashura, esse aqui, né? Que ele toma do caminho Ashura. Uma porradona aí. É a partir daqui que ele perde a luta, porque depois ele tava até ganhando. Eu acho muito louco esse vídeo aí que ele fez. Eu acho da hora, papo reto. Conseguiu sentir instantaneamente um teletransporte aparecendo nas costas. Coitado do Jiraiya, só porque o nariz dele ficava grande quando eu usava o modo sábio, ele não conseguiu perceber o cheirinho no cangote do caminho Ashura. Deve ter sido porque era imperfeito, sim. O sapo me contou, confia. Não, mas aqui eu acho que não é. Esse bagulho do Jiraiya, eu acho que é muito mais um demérito do Jiraiya do que papo de falha de roteiro e etc, tá ligado? Não é porque o Jiraiya tinha esse poder que ele é obrigado a utilizar com extrema excelência, embora ele fosse o Jiraiya, né? Querendo ou não, errou e tomou, pô. O Madara, ele desafia as regras das técnicas porque, para ele, as regras não se aplicam. Ele mantém os aprimoramentos do Kabuto, humilha o Hashirama, rouba seu modo sábio, diz que não é nada demais controlar aquele poder, desvia de ataques surpresas em seu ponto fraco, ele faz o que ele quer. Kishimoto queria manter o Madara como uma força imparável, e para isso, a sua ressurreição também teve, em alguma medida, uma trapaça do roteiro. E eu sei... Não, é loucura. Uma coisa que eu tenho que falar é que, tipo assim, muito louco, né? O Jiraiya com o modo sábio imperfeito não conseguiu detectar. Mano, o nível de poder desse modo sábio do Hashirama deve ser uma coisa de maluco, pô. Tinha que ter mais detalhes sobre isso, porque o nível de poder se para muito grande, mano. Sei que você deve estar se perguntando se eu não vou falar do fato desse Madara ter usado um Suzano sem os olhos. Eu vou sim, mas num próximo vídeo dedicado apenas para esse momento. Ah, faz mas aí, agora mano. eu quero saber de você. O que Madara fazendo Suzano sem os olhos é da hora. Eu acho que eu já vi uma explicação antes. Mas é da hora, faz esse vídeo mesmo. você pensa sobre tudo isso? Você concorda que esse é mais um dos momentos forçados de Naruto? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se esse vídeo foi Eu acho que é um momento forçado seu. interessante para você, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no Time Verso 7 para acompanhar mais. Meu agradecimento a todos os membros do canal, especialmente ao Kengo02, Marcos Macedo, Cebolinha Giota, Ômega e Edson Vitor pelo forte apoio. Venha fazer parte também e receba benefícios. Aqui na tela vão ter mais... Maneiro. Chave demais o conteúdo aí, ó. Canal Time Verso 7, Time Verso 7. Vou deixar já o like aí, ó, canal dos amigos aí, certo? E é isso, tropinha. Se você não viu ainda, assista o react que eu fiz desse canal, do vídeo do Jiraiya e do vídeo do Minato, que é falando que o modo sábio do Jiraiya não faz sentido, e falando que o modo sábio do Minato não faz sentido. Ou o modo Kurama, sei lá. Foi mal. Eu sei que tá muito bom, clica aqui, ó, e confira. Esse do Jiraiya tá top, clica aqui e confira, que me quebrou, mano. Depois que eu vi, eu falei, ih, caralho, pior que é mesmo, hein? Tá ligado? Aí eu falei depois pros amigos aqui de Naruto aqui, os caras não concordou não. Mas, ó, confira aqui que tá muito bom, valeu? Por aqui eu vou indo nessa. Se inscreva e deixa o like, hein? Esquece não, é nóis. Fui!